Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum. Hoje, a liturgia da palavra interpela-nos exatamente com duas questões cruciais que se resumiria deste modo. Quem é para nós Jesus de Nazaré? E depois, traduz-se ou não a nossa fé em obras, como nos questiona então São Tiago. A primeira pergunta nós a encontramos no Evangelho, onde Jesus pede aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, essa pergunta de Nosso Senhor parece soar estranha aos seus discípulos, uma vez que eles estavam caminhando com ele. Mas, surpreendentemente, a resposta de Pedro, como nós já conhecemos, ela é uma resposta de fé, onde se demonstra a qualidade da fé de Pedro, sobretudo no tocante à pessoa e à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Cristo, isto é, o Messias, o consagrado de Deus, enviado para salvar o seu povo. Portanto, Pedro e os outros discípulos, ao contrário da maior parte das pessoas que caminhavam com Jesus para escutar as suas pregações e ver então os seus milagres, demonstram desse modo, Pedro e os discípulos de Nosso Senhor, que creem em Jesus, não só como um grande mestre ou um grande profeta, mas muito mais. Eles têm fé, eles creem que em Nosso Senhor Jesus Cristo está presente e age o próprio Deus. Mas, logo após a profissão de fé, e aqui é um dado curioso que deve chamar a nossa atenção, quando Jesus, pela primeira vez, anuncia abertamente que está para sofrer e morrer, o próprio Pedro, que há pouco deu esse testemunho de fé qualificado a respeito de Nosso Senhor, ele opõe-se a essa perspectiva de sofrimento e de morte. Então Jesus, logicamente, nesse contexto, ele vai repreender a Pedro com vigor para fazer Pedro compreender que não é suficiente crer que ele é Deus, mas estimulado pela caridade, convém então que Pedro ele entre nessa dinâmica do seguimento de Nosso Senhor, assumindo a cruz. Portanto, Jesus ele não nos veio ensinar uma filosofia, mas mostrar-nos um caminho que, aliás, é um caminho muito exigente de renúncias que conduz à vida. E, portanto, nesse caso, é muito importante que nós compreendamos que esse caminho que Nosso Senhor Jesus Cristo traça até o Calvário é o caminho do amor, que é a expressão da verdadeira fé, né? A fé verdadeira em Nosso Senhor é aquela fé que abraça a cruz. Se alguém ama o próximo com coração puro e generoso, significa que deverá, logicamente, que conhecer a Deus. Se ao contrário alguém diz que tem fé, mas não ama os irmãos, como nos recorda São Tiago, esse não é um verdadeiro homem de fé, um verdadeiro crente. Deus não habita em uma pessoa que não ama verdadeiramente. E aí São Tiago, ele coloca isto para nós, na segunda leitura de hoje. Se ela não tiver obras, no caso a fé, ela é morta em si mesma. A esse propósito, convém então citar também um pensamento muito bonito de São João Crisóstomo, onde ele coloca o seguinte: uma pessoa pode até ter uma reta fé no Pai e no Filho, assim como no Espírito Santo, mas se não tem uma vida reta, a sua fé não lhe servirá para a salvação. Portanto, o que lês no Evangelho? A vida eterna consiste nisto: que te conheçam a ti,
único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não penses que este versículo seja suficiente para nos salvar. São necessários uma vida e um comportamento puríssimos. Portanto, peçamos, meus irmãos, a Nosso Senhor, pela intercessão de São José, da Virgem Santíssima, que ao longo desta semana, sobretudo, nós aprendamos, não é, com Ele, nessa dinâmica, dessa caminhada, a abraçar a nossa cruz, reconhecendo nele o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.